Irmãos, nosso segundo tempo aqui vai lidar com esse tema que foi proposto, a exposição como pregação. Ter isso como a dieta regular da igreja. Eu sei que vocês estão olhando aqui, talvez para um dos mais novos está aqui, eu tenho de vida o que alguns têm de ministério, e o meu propósito nesse tempo é olhar aquilo que as Escrituras vão dizer a esse respeito. E eu quero começar com uma citação de Thomas Watson, que ele disse o seguinte: quando chegamos para ouvir a palavra de Deus, devemos pensar em nosso íntimo, falando para os membros, né? Vamos ouvir a voz de Deus nesse pregador. Isso traz temor a você, como pastor? Eu vou tratar sobre pregação expositiva. E antes que talvez você possa até pegar em pedras aí, eu não creio que a pregação expositiva ela exclui a pregação temática. A pregação expositiva, a ideia é expor um texto, um parágrafo, explicando aquilo que o ponto central do texto diz. E a pregação temática, ela muitas vezes a ideia é uma concepção pré-estabelecida e você junta textos para corroborar a sua ideia. Às vezes sermões, estudos temáticos são uma maneira útil de oferecer à igreja uma visão de como a Bíblia enxerga determinado assunto, como teologia sistemática, que a propósito é o que eu vou estar fazendo aqui agora. Tá? Ainda assim, eu quero lançar uma pergunta para vocês, que é essa que está na tela. Por que Deus não inspirou a Bíblia tematicamente? Por que não está lá? Capítulo 1, Deus. Capítulo 2, Jesus. E assim por diante. Ficou claro? Posso prosseguir? Então vamos lá. Eu quero começar o seguinte: o que é pregação expositiva e onde que nós enxergamos pregação expositiva na Bíblia? Eu peço que você fique atento, principalmente com a sua Bíblia, porque eu vou projetar os textos e eu vou pedir para você me ajudar para que nós sejamos mais rápidos. Primeiro, pregação expositiva não é um comentário versículo após versículo. Pregação expositiva, como eu coloquei aí, é a pregação onde o ponto central da passagem bíblica é o ponto central da sua pregação. A passagem molda a pregação e não a pregação molda a passagem ou as passagens. Segunda coisa, a pregação expositiva não é uma transferência de conhecimento ou de informação do pregador para a igreja. Significa expor um texto da Escritura, explicar o seu significado e ao final levar ao coração das pessoas uma aplicação. Simples, para mim ficou fácil guardar porque são as iniciais do meu nome, L-E-A, né? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Quando se prega topicamente, você já sabe o assunto antes de estudar. E frequentemente nós pastores, quando fazemos isso, a gente já impôs sobre o texto aquilo que a gente escolheu dizer. Agora, como é gostoso quando a gente está expondo um livro da Bíblia para a igreja, e aí quando a gente está estudando para um próximo sermão, na sequência, a gente ser surpreendido com alguma coisa que a gente não tinha percebido. Eu não estou falando de uma nova doutrina, não estou falando de você descobrir a roda teológica, não é isso. Mas é uma conexão com algo que você não tinha percebido. Ou talvez uma expansão daquilo que você achava que nem estava lá. Então você deve estar se perguntando, faz sentido, principalmente em relação àquela pergunta, né? Por que Deus não inspirou a Bíblia tematicamente? Mas onde é que eu vejo isso na Bíblia? Já que a gente falou que nós queremos fundamentar tudo que a gente fala nas Escrituras, onde é que a gente vê isso na Bíblia? Primeira coisa, a gente tem que reconhecer uma diferença básica entre os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos e nós. Para eles, frequentemente a palavra vinha diretamente. Para nós hoje, nós lemos a palavra revelada. E essa é uma diferença grande que nós precisamos sempre ter em mente. A Bíblia tem muitas pregações diferentes. Se compararmos, por exemplo, as parábolas de Jesus com as lamentações de Jeremias, ou a lógica de Paulo aos Romanos com a exposição da lei de Moisés, a gente vai ver que é tudo muito diferente. Mas o ponto que eu quero frisar é que todos esses tipos há exposição da palavra.
Os pregadores estavam engajados em pregar, expondo a palavra de Deus àqueles que estavam ouvindo. Então, pensando, por exemplo, no Antigo Testamento, quando a gente abre lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 10, nós vemos que os levitas, o texto vai dizer o seguinte: eles ensinaram teus estatutos a Jacó e deram as tuas instruções a Israel. Então, além de oferecer sacrifícios, limpar o tabernáculo, que devia ser um trabalho bem sangrento, eles deram as tuas instruções a Israel. Eles tinham a tarefa de ensinar, o verbo hebraico aí, ele dá a ideia de ensinar, instruir e exortar o povo a obedecer à lei. Ou mais para frente, quando a gente vê, depois dos 70 anos de cativeiro da Babilônia, o povo que tinha absorvido muito da cultura, né, da religião pagã, ou das religiões pagãs, né, o povo de Israel volta para sua terra e ele se reúne. Abra comigo aí em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Se alguém puder ler dos versículos 1 ao 6, por favor. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, lei, e a apresentou-a diante de toda a congregação. E era composta de homens, mulheres, crianças e todos os que podiam entender a lei. E deu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbana, Zacarias e Mesulam. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a lei diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: Amém, Amém, com as mãos erguidas. Depois postraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Agora note o versículo 8. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. A gente tem nesse texto, eu separei algumas frases aqui, né? Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei. Ele leu o livro. Esdras estava em pé num púlpito de madeira. Ele abriu o livro diante do povo. Leram o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Repara que Esdras aqui está agindo como um pregador. A palavra de Deus não estava vindo diretamente a ele, né? Ele leu, explicou e aplicou a palavra de Deus ao povo. E o interessante é que se esses homens falassem algo que não vinham da parte de Deus, como a gente diz hoje, o bicho pegava para eles. Abra comigo em Jeremias, capítulo 15. Note os versículos 14 e 15. Jeremias 15, 14 e 15. E farei que sirvas os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo da minha ira se acendeu e arderá violentamente contra vós. Esse é o 15, né? 14. O 14 e o 15. Ó Yahvé, tu me conheces, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos teus perseguidores. Não permitas que eu pereça, por causa de tua longanimidade.
sabe que por tua causa tenho sofrido ofensas e humilhações. A gente devia ter um santo temor na hora de explicar a palavra de Deus ao povo. De jamais falar algo que Deus nunca disse. Na hora de preparar um sermão, nós devíamos atentar muito para aquilo que nós colocamos no nosso esboço, para ter certeza de que aquilo está perfeitamente alinhado com a palavra de Deus. Agora, no Novo Testamento, nós temos exemplos de exposição bíblica. Por exemplo, Jesus no caminho de Emaús. Aqueles dois discípulos, sem perceber que era Jesus, eles começaram a contar tudo o que tinha acontecido, como se Jesus não tivesse assistido aquilo de primeira mão. E aí, repara no que Jesus fez. Olha só, Lucas 24, os versículos 25 a 27. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Que privilégio, hein? Ouvir um sermão pregado pelo próprio Jesus, como que um sermão particular. Eu creio que Jesus fez isso, como eles eram discípulos, para que eles reproduzissem isso mais para frente. Outro exemplo que nós temos está lá em Atos 2, em Pentecostes, quando Pedro se levanta e ele, presta atenção, ele expõe porções do Antigo Testamento. Joel 2, Salmo 16, Salmo 110. E o que Pedro fez? Ele apresenta o texto, provavelmente de cor, aquilo estava no coração de Pedro. Ele explica o texto de modo que o povo entendeu aquilo que tinha acabado de acontecer, a descida do Espírito Santo. E ele aplica o texto de forma que o povo responde em arrependimento. E o interessante é que pouco tempo depois, em Atos 7, Estevão faz a mesma coisa, do mesmo jeito. O livro de Hebreus também é fascinante. Se você abrir aí a sua Bíblia em Hebreus, principalmente você que tem referência na sua Bíblia, você vai perceber que é fascinante você olhar para o livro de Hebreus, em primeiro lugar, por ele ser uma série de 2 ou 3 mensagens, pregações expositivas do Antigo Testamento. Note comigo, se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber, por exemplo, que o capítulo 1 expõe o Salmo 110. O capítulo 8 vai expor o Salmo 8. Os capítulos 3 e 4 vão expor porções do Salmo 25. O capítulo 5 expõe o Salmo 2 e o Salmo 110. O capítulo 7 expõe Gênesis 14 e o Salmo 110. O capítulo 8 expõe Jeremias 31 e assim por diante. Gente, isso não é isolado. O próprio Paulo fazia isso, quando ele começou cedo em Damasco, lá em Atos 9, 22, o texto vai dizer que ele expunha e que ele explicava as Escrituras demonstrando que Jesus era o Cristo. Se você olhar lá em Atos 17, dos versículos 1 a 3, vai falar que ele em Tessalônica, ele lia e ele explicava as Escrituras. Em Atos 17, 7, em Atenas, ele dissertava na sinagoga entre os judeus fazendo a mesma coisa. Atos 18, 4, em Corinto, fazendo a mesma coisa, e a lista segue. Paulo fazia isso a partir das Escrituras, da lei de Moisés e dos profetas. Ele abria a Bíblia, explicava e exortava as pessoas a responder aquilo que a Bíblia ensina. Então eu espero que por isso você tenha mais ou menos uma noção do que é a pregação expositiva e como é que a gente encontra ela nas Escrituras. Uma segunda coisa que eu notei ao estudar esse assunto é que a pregação ela deve ser o centro do culto. Eu creio que a pregação, a exposição da palavra, ela deve ou deveria ser, nas nossas igrejas, o centro do culto a Deus. Se você notar nas várias passagens que nós vimos, especialmente no Novo Testamento, é nítido que a pregação da palavra tem a proeminência, assim como ela sempre teve, se você olhar no Antigo Testamento.
Só que, infelizmente, hoje existe muita competição ao invés de cooperação com a pregação da palavra. Muitas vezes a música, o formato do culto, até leituras bíblicas, elas não estão conectadas com a pregação. E aí a coisa começa a concorrer entre si, não cooperar. A minha humilde sugestão para você, pastor, atente para a liturgia do culto. Participe se existe uma reunião para falar sobre a liturgia dessa reunião. Ajude o dirigente de culto, principalmente para que ele estude o texto que você vai pregar. Porque eu creio que se nós alinharmos toda a liturgia com a passagem que vai ser exposta, o culto passa a ser coerente, não concorrente entre si. Eu quero dar alguns exemplos práticos da importância da exposição. Quando a gente impõe sobre o texto algo que não é o ponto central, e eu já ouvi muito isso, e eu vou inclusive falar de um erro que eu cometi, mas eu já ouvi muito o seguinte: vocês têm que ser sábios como Daniel, vocês têm que enfrentar os gigantes como Davi. E de novo, eu estou falando isso com carinho, eu não estou dizendo que o cristão ele não tem que ser corajoso, ele não tem que ser sábio, não é isso. Mas quando a gente atenta para a teologia bíblica, algo que é extremamente importante na hora da pregação, apesar da comparação, por exemplo, natural entre Davi e Golias, o cerne de 1 Samuel 17 é entre Davi e Saul, não Davi e Golias. A comparação está entre um rei que serve e um rei que não serve. O texto também não é a respeito de vencer os gigantes. O texto ali, nesse texto, Davi está prefigurando Cristo. Nós somos o povo acuado, que sem Cristo nós somos derrotados. A mesma coisa, por exemplo, sobre Daniel. Recentemente eu expus Daniel 2 para os jovens e isso está muito fresco na minha cabeça. Daniel 2, Nabucodonosor tem um sonho, ele pede para os sábios falarem o sonho e interpretarem o sonho. Os caras tentam ganhar tempo para enrolar Nabucodonosor, eles não conseguem. Nabucodonosor ameaça matar todos os sábios da Babilônia, isso incluía Daniel e seus amigos. E aí Daniel é ousadamente reverente, ele vai até o rei, pede mais tempo e diz que ele vai dar para o rei o sonho e o significado. Não é errado dizer que a gente vai confiar no Senhor, como Daniel fez, falou, eu vou dar o significado, porque ele confiava em Deus. Não é errado nós orarmos com os nossos irmãos, como Daniel fez, que ele saiu dali e foi orar com seus amigos. Mas quando a gente estuda o texto, a gente vê que o foco não está naquilo que Daniel fez. Tem um momento dessa história que Daniel, a gente tem que lembrar, ele era jovem, ele chega para Nabucodonosor e fala, rei, eu não sou ninguém, mas tem um Deus que revela mistérios. Os seus sábios não souberam revelar, mas há um Deus que revela mistérios. E aí, se você reparar, o capítulo é sobre um Deus que revela mistérios. E é esse Deus que vai revelar no mistério da pessoa de Cristo a sua principal expansão. Mas quando dizemos que Daniel 2 é apenas sobre orar em comunidade, confiar em Deus, não é que é errado, mas é pequeno. Não é o foco da passagem. Ou talvez alguns, e eu vi um pastor que foi picareta ao fazer isso, utilizar um texto para aumentar o caixa da igreja, né? O famoso 2 Coríntios 8 e 9. Abre lá comigo, vai, vamos. 2 Coríntios 9. Segunda Coríntios 9, vamos ler do 6 ao 9. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco.
Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que temos sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. 9. Como está escrito, Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então vamos lá, vamos fazer um esboço rápido aqui, ó. Versículos 6 e 7. Dê ao Senhor, e enfatiza, com alegria, né? É importante frisar isso aqui. Versículo 8. Deus é generoso. Versículo 9. Contribuir é imitar Cristo. Pronto. O esboço está pronto. Agora o caixa da igreja vai aumentar. Agora, se a gente estuda o contexto maior, o todo, nós vamos atentar para outros versículos que foi o que eu coloquei aí. Se você olhar para 1 Coríntios 16, 1 a 4, e se você for um pouquinho mais fundo, você também vai notar esse texto de Atos 11, 27 a 30, você vai perceber que esse texto de 2 Coríntios 9, de 6 a 9, não tem a ver com caixa da igreja, e sim com os famintos e necessitados de determinadas igrejas. Era uma coleta para aliviar a fome de igrejas que tinham muitos cristãos judeus em diferentes partes do mundo. Agora deixa eu compartilhar um furo meu. O famoso texto de 2 Coríntios 6, 14 e 15. Vocês conhecem de cor, mas vamos lá, vai. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Esse? 15. De harmonia entre Cristo e o maligno, ou de união do crente com o incrédulo? Eu não vou perguntar, mas quem que... Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quem que nunca pregou sobre jugo desigual nesse texto? Namoro e casamento. Eu já fiz isso. A questão é o seguinte, se a gente estuda o texto, a gente vê que Paulo está falando sobre os coríntios estarem simpatizando com os falsos mestres, que queriam evitar a perseguição em detrimento da sã doutrina. E o que Paulo está querendo é trazer essas pessoas de volta para o Evangelho, para o verdadeiro Evangelho. A passagem não tem a ver com namoro ou casamento. Note, se você olhar o versículo 13, você vai ver que Paulo abre o coração apelando para que eles se colocassem no mesmo jugo que ele. E ele repete essa ideia, se você seguir o texto no capítulo 7, versículo 2, fazendo a mesma coisa. Faz sentido? Então, nós temos que ser diligentes na hora de preparar um sermão. Estudar o todo. Olhar para tudo para ter certeza de que a gente não está falando algo que Deus não quis dizer. Porque senão a ira de Deus, ela cai sobre nós. Mas aí, você pode estar olhando tudo isso e... Ok. Mas eu queria fazer mais uma pergunta para você. Você crê na inerrância das Escrituras? Você crê que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus de maneira inspirada, infalível, toda ela inerrante? Eu estou falando isso porque permeia na nossa cultura eclesiástica uma ideia de que a Bíblia não é toda inspirada. Isso não é de hoje, né? Karl Barth já dizia que por conta da inspiração verbal, nós não temos como voltar ao sentido original do texto. Ou alguns, eu não vou chamar de colega, mas alguns pensadores de hoje, pastores de grande igreja, um falou o seguinte, ouça, o que está na Bíblia é palavra inspirada por Deus, mas isso não quer dizer que toda a Bíblia é pronunciamento de Deus, que automaticamente receba o seu aval. Creio que Deus não ditou a Bíblia, não se pronunciou de uma ponta a outra, não foi assertivo nem propositado em cada palavra ou versículo dela. Depois, se você quiser saber quem disse isso, você vem falar comigo. Tenha bem definido como você enxerga as Escrituras.
porque isso vai nortear o seu modo de instruir o seu povo, de ensinar. Aquilo que Paulo fala, e vocês provavelmente sabem esses versículos de cor, tanto em 2 Timóteo 3, 16 e 17, é claro para dizer que toda a Escritura foi soprada por Deus, ela é inspirada por Deus. Assim como aquilo que Pedro fala em 1 Pedro 1,20, de que nenhuma profecia ou palavra da Escritura veio de homens, e sim do nosso Senhor Deus. Se nós não cremos nisso, é isso que nós vamos transmitir para o nosso povo. Agora, como é que a gente apresenta a palavra de Deus? Como é que, sinceramente, você que já está há anos pregando, e talvez na sua igreja você faça isso com uma regularidade, e isso faz você muitas vezes ficar cansado, como é que você mostra a palavra de Deus para o seu povo? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Por que você acha que os membros das nossas igrejas têm dificuldade de ler a Bíblia diariamente? Eu creio que essa pergunta está ligada ao modo com que nós apresentamos as Escrituras para eles. Os membros da igreja, eles nos observam. E o que eles percebem quando nós abrimos a palavra de Deus para pregar? Eu quero sugerir que nós mostremos para o povo que foi pela palavra de Deus que o universo veio a existir. Isso está em Gênesis 1. Gente, foi pela palavra de Deus que o universo veio a existir. Deus fala e o universo, o mundo e tudo mais que passou a existir por conta da sua palavra. Esse primeiro capítulo, ele dá o tom para o resto das Escrituras. Deus fala. Na queda, apesar de um relacionamento quebrado com o ser humano, é Deus que fala com eles pela sua palavra, anunciando o primeiro anúncio, do Evangelho, em Gênesis 3,15. Gênesis 12, pela palavra de Deus, Abraão é chamado e recebe as promessas. Em Êxodo 3, versículo 4, pela palavra de Deus, Moisés é convocado. Quando o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito, lá no Sinai, Deus fala com o povo, estabelecendo as suas alianças. Ao longo da Bíblia, nós vemos várias vezes aquelas passagens que dizem, assim diz o Senhor, e Deus falou ao povo, ou a palavra do Senhor veio a... A Bíblia está fundamentada nesse princípio de que Deus fala e isso é a sua palavra. A palavra de Deus, ela cria, ela apresenta promessas, ela mostra, interessante isso, a palavra mostra o objeto da nossa fé, que é Cristo. Ela dá vida. Eu gosto daquele texto lá de Ezequiel 37, se você quiser abrir lá, Ezequiel 37. Se você olhar dos versículos 1 a 10, você vai ver lá o vale dos ossos secos. Note o versículo 4, vai dizer assim, ouçam a palavra do Senhor. Olha o versículo 9, assim diz o soberano Senhor. E a partir do 11, o Senhor interpreta essa visão mostrando a desesperança do povo de Israel, Agora, alguém leia, por favor, o versículo 14. Derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Palavra do Eterno, assim diz o Senhor. Perceba como é que Deus fez tudo isso aqui. Eu não li o texto inteiro por causa do tempo aqui. Deus fez tudo isso por conta da sua palavra. Estava tudo morto, os ossos estavam secos, o que mostra que eles estavam mortos há muito tempo. E foi pela palavra de Deus que aqueles ossos ganharam vida. Como a gente vê em João, quando Jesus fala em João 11, e Lázaro vem à vida.
Lázaro não saiu antes. Foi só quando Jesus falou, Lázaro, venha para fora, foi que ele saiu. Ainda bem que ele falou Lázaro, né? Porque se ele falasse só venha para fora, imagina um monte de cadáver levantando lá. Mas é pela palavra do Senhor. Queridos, a nossa sabedoria, o nosso carisma, as nossas ideias, eles não trazem os mortos à vida. É pela palavra de Deus que isso acontece. Marcos 1, se você olhar, você vai perceber que Jesus ali no começo do ministério, em Cafarnaum, ele cura um endemoniado no versículo 25 e no versículo 26, pela sua palavra. Aí no versículo 31, ele cura a sogra de Pedro pela sua palavra. No versículo 34, ele expulsa muitos demônios da mesma maneira. Agora, note comigo os versículos 35 a 38. A partir do 35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se. Saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Então, quando o acharam, informaram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eles preguem. Foi para isso que... Você reparou? Vamos para outro lugar, povoados vizinhos, para que eu também lá pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus veio trazer a palavra de Deus. Gente, tem muitos exemplos na Bíblia, muitos. Eu não vou ficar me detendo em todos. As palavras são, como o pastor Glênio falou, são importantes no relacionamento. Eu gosto de uma ilustração que uma vez eu ouvi do pastor Mark Dever, que ele disse o seguinte: imagina que você chega do culto e você tem o seu cachorro lá abanando o rabo para você quando você chega em casa, vai lá, faz um carinho nele e tal, ok. Agora você imagina se do nada o seu cachorro falasse. E aí, como é que foi o culto? O seu relacionamento com esse cachorro ia mudar completamente. Para você ver como é que palavras são importantes. Elas constroem relacionamentos, por isso a importância da palavra de Deus para nós. É parte de um atributo de Deus que nós compartilhamos. Eu volto a perguntar, como é que você apresenta a palavra de Deus para a sua igreja? Eles têm a consciência de que a Bíblia é palavra de Deus, de que ela é poderosa, de que ela é vida, de que ela salva. Tendo dito isso, eu quero apresentar alguns perigos da pregação tópica. E ao falar isso, eu quero que você tenha bem em mente, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é daquilo que pode acontecer quando nós pregamos topicamente ou tematicamente. Eu sei que alguns, como o pastor Glênio frisou, optam pela pregação tópica para querer dialogar com a cultura. Essa é a expressão da moda hoje. Ou contextualizar, eu quero contextualizar a mensagem. Qual que é o problema nisso? Quando a gente se interessa ou quando a gente aprofunda mais na cultura do que na palavra de Deus. Nessa tentativa de ser relevante, muitas vezes o que é apresentado são impressões superficiais acerca da palavra de Deus. Mas da cultura a gente vai fundo. Na hora de estudar existe uma preocupação enorme em conhecer o mundo à nossa volta e pouca preocupação em conhecer a própria palavra de Deus. E isso resulta numa pregação que impressiona, mas que é completamente vazia. Além disso, exalta aquilo que o pregador pensa ser aquilo que o povo precisa ouvir, e não aquilo que Deus diz que o povo precisa ouvir. Eu sei que alguns também sofrem com o tempo, né? A igreja erroneamente, muitas vezes exige que você visite todo mundo, que você faça trocentas coisas, cuide da obra e cuide das mesas. Aí a gente escolhe um texto rápido, faz algumas anotações, procura algumas ilustrações, frase de impacto, viva o Google, nessa hora. Procura um vídeo motivacional,
a gente contextualiza a conclusão e o povo fica impressionado. Aí a gente fica empolgado. Poxa, dá certo, né? Eu vou continuar fazendo isso. Por quê? Porque a gente leva quanto tempo para fazer isso? 1 hora? 2 horas? Pronto. Eu não preciso mais gastar 10, 15, 20 horas preparando um sermão. Agora ganhei mais tempo na minha semana. Ou muitas vezes nós somos sinceros em achar que a passagem A ou a passagem B, ela fala de um determinado assunto. Então a gente tem um preconceito sobre a passagem, procuramos outros versículos que se encaixam melhor no assunto que nós queremos pregar, deixando o contexto de lado. E aí, como disse um homem chamado Andrew Lang, ele disse: alguns pregadores usam a Bíblia da mesma forma que um bêbado usa um poste, mais como apoio do que para iluminação. Se a gente crê que a palavra de Deus é imutável e ao mesmo tempo atual, que aliás é o tema da conferência que nós vamos ter, nós não podemos fazer da Bíblia o que a gente quer. A gente tem que seguir aquilo que Deus quis ao soprar o texto bíblico. E se nós fizermos isso, Ele vai falar. Agora, se a gente muda o discurso de Deus, somos nós falando, colocando na boca de Deus palavras que Ele nunca disse. E aí, meus amigos, como diz Jó 42, versículo 7, Deus vai estar irado conosco. Um pregador que prega com frequência de maneira tópica, ele não vai pregar mais do que aquilo que ele já sabe. E logo a igreja vai estar mais conformada com a mente e com as ideias desse pregador do que com a mente de Cristo. Fora que as pessoas elas saem dos sermões pensando assim: como o meu pastor é bom. Só ele para entender a Bíblia desse jeito, para fazer as conexões que ele faz. Quando as pessoas deveriam sair de um sermão pensando: como meu Deus é fantástico. É claro que aí as pessoas não vão ser motivadas a estudar a Bíblia por si, porque elas vão achar muito difícil quando elas veem você fazendo aquelas ligações mirabolantes. Existem outros perigos, mas eu queria chamar o Márcio aqui, queria pedir para ele compartilhar rapidinho algo que aconteceu na vida dele sobre isso. Bom dia, meus irmãos. A pregação expositiva é algo absolutamente novo na minha vida, que eu conheci recentemente, mas já me trouxe muitos benefícios e eu gostaria de compartilhar com os irmãos de maneira muito breve. Eu tive o privilégio desde pequeno ouvir o Evangelho. Durante muitos anos ouvi essa doutrina, mas eu de fato nasci de novo recentemente, há 5 anos atrás. Nunca imaginei que algum dia eu seria crente e muito menos eu imaginei que algum dia eu me tornaria ou seria tornado um pregador da palavra. Mas o Senhor assim o determinou e de 2 anos para cá eu venho pregando a palavra. Me lembro que nas primeiras vezes em que eu fui pregar, é natural aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquele receio que sobrevém sobre nós, mas eu sempre tive muita alegria em pregar a palavra, porque em última instância o que eu estava fazendo era contar aos outros o maior acontecimento que tinha acontecido na minha vida, de modo que a pregação para mim era algo leve, algo fácil. Mas à medida que o tempo foi passando e o número de pregações foi aumentando, essa alegria que eu sentia ao levar a palavra de Deus foi minguando, até chegar a um ponto em que a pregação para mim se tornou um grande fardo. Um fardo pesado de carregar. E comecei a pedir ao Senhor para que me mostrasse o que estava ocasionando essa tristeza, essa falta de alegria ao pregar. E a Bíblia diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá liberalmente. E pela sua graça Ele me mostrou o que estava acontecendo. A minha mãe pregou a palavra para mim, a sã doutrina, a Bíblia, durante mais de 30 anos. E eu não criei. E esquecendo-me completamente disso, ao preparar o meu sermão, eu estava querendo convencer as pessoas imediatamente.
a gente, quando conhece esse evangelho que salva, é natural que a gente deseje que outras pessoas também venham conhecê-lo. Isso é bom, é saudável, a gente querer que as pessoas sejam convertidas ao Senhor. Isso é bom. O que é ruim é nós pensarmos que nós temos esta capacidade. E é aí que a pregação expositiva tem começado a entrar na minha vida. Assim como os ossos secos reviveram não pelo argumento de Ezequiel, mas pelo poder da palavra. Assim como Lázaro ressuscitou pelo poder da palavra, assim também todo pecador só vai se converter ao Senhor pelo poder da palavra. E é aí que entra a pregação expositiva na minha vida. É algo, como eu disse, algo novo, que eu estou experimentando agora. Então, agora, em vez de eu ficar gastando tempo, tentando achar argumentos, tentando concatenar raciocínios, não, agora eu tenho investido tempo na palavra. Ao invés de eu achar textos que corroborem com a minha ideia, eu tenho investido meu tempo em descobrir qual é a ideia de Deus no texto. E é isso que traz o descanso. Isso não quer dizer que nós vamos descansar, agora nós vamos ficar sem fazer nada, deixa que a palavra... Não! A própria Bíblia diz que é digno de honorários dobrados aqueles que se afadigam na palavra. Mas nós vamos nos afadigar agora de maneira sábia, para transmitir o que a palavra quer dizer e não aquilo que eu quero dizer. Isso traz descanso, porque quando você, no teu esforço, quer converter o pecador, você, além de cansaço, porque isso cansa, a palavra da cruz é loucura. Não há argumento humano que vai convencer o ser humano, então você vai ficar muito cansado. E outra, você vai ficar frustrado, porque você não tem essa capacidade. Quem faz isso é o Espírito. A própria palavra pregador significa arauto. E eu estou lendo um livrinho que eu trouxe aqui, inclusive é uma sugestão do Leandro, e esse exemplar é dele, inclusive. Me emprestou e tem me edificado. Esse pequeno livrinho aqui se chama O Tipo de Pregação que Deus Abençoa. Steven Lawson é o autor. Eu quero ler só um parágrafo para vocês pegarem o cerne do livro. Se eu ler com o meu que ele amassou, já ia pegar dele agora. Ele diz o seguinte: ser um arauto é totalmente diferente de ser um orador. Um arauto é julgado apenas com base na fidelidade da entrega da mensagem, exatamente como ela lhe foi confiada. Ele não é responsável pela resposta dos ouvintes. Em vez disso, o seu trabalho consiste em entregar fielmente a mensagem. Enquanto um orador é medido pela resposta que é capaz de obter de seus ouvintes, isso não acontece com um arauto. Um orador é norteado por resultados. O arauto é norteado pela mensagem. E eu concluo aqui com aquele texto de Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus, não o pregador, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra, a palavra penetra, até o ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. E ela, a palavra é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração do pecador. Firmemo-nos na palavra e nós encontraremos descanso. Eu gosto muito quando o pastor Lênio ele tem uma analogia que diz o seguinte: quando você prega a palavra, você tem 100% de eficácia. O seu propósito é pregar a palavra. Se vai convencer ou se não vai, você não é medido pelo teu resultado. Se o cara for salvo, ele vai ser salvo por essa palavra, e se ele for condenado, ele vai ser condenado justamente pela mesma palavra, de modo que pregando a palavra, 100% de eficiência.
Que Deus nos ajude nesse sentido. Amém? Obrigado, Márcio. Glória a Deus pela sua vida. Por fim, eu quero dar algumas sugestões. Talvez como para o Márcio, que para mim é um excelente comunicador. Aliás, eu tenho aprendido muito com ele. Às vezes você talvez não esteja familiarizado. Isso não é pecado, isso não é problema. Então eu quero te encorajar com algumas sugestões. Eu não sou PhD no assunto, mas eu quero te encorajar. Primeira coisa, defina um parágrafo para pregar. Veja onde começa o assunto, onde termina o assunto. E aí a hora que você pegou esse parágrafo, leia muitas vezes. Muitas vezes. E assim, eu estou falando isso porque não foi poucas vezes que eu, ao ouvir uma mensagem de um pastor, quando ele lia o texto, ficava evidente que ele não estava familiarizado com o texto. O cara gaguejava, errava, não via onde é que estava a vírgula. Você percebeu que ele não leu o texto direito. Por isso, leia muitas vezes, até o texto falar com você, ou como o professor meu dizia, até ele entrar na sua corrente sanguínea. E eu estou falando aí de ler 30, 40, 50 vezes, 70, 100 vezes, dependendo do tamanho do texto. Segunda coisa, ore pedindo ao Espírito Santo que te ajude a compreender aquilo que você está lendo. Para ser fiel, como o Márcio falou, à própria palavra de Deus, enxergar, e aqui talvez seja o ponto, aquilo que Deus intentou com aquela passagem. Existem muitas aplicações que a gente pode fazer, mas existe um ponto que Deus intentou com aquele texto. Para que o povo possa ouvir a Deus e não a você. Terceira coisa, faça a hermenêutica, a interpretação do texto. Isso vai levar tempo. É ver o que vem antes do texto, ver o que vem depois, observar bem o texto, fazer anotações, rabiscar, ver os verbos, os substantivos, ver os personagens, ver datas e outras coisas. É importante também lembrar que o autor do texto, ele tinha na sua mente os leitores primários, não a nós. Isso faz diferença para a gente entender aquilo que o texto quer dizer. Se você tem a possibilidade, vá no original, se você conhece as línguas originais, isso ajuda bastante. Ou pergunte a quem conhece, ou às vezes ferramentas que nós temos hoje. Não dá para esgotar tudo aqui, é para isso que a gente faz seminário também, gente. Mas eu estou citando só exemplos mais simples. E uma última sugestão, que às vezes é a primeira coisa que a gente faz, seja por pressa, ou muitas vezes eu já fiz isso por preguiça. É consultar comentário logo de cara. Resista à tentação, meu irmão. Faça isso por último. Só para conferir aquilo que você estudou, para ver se isso bate, se você não entendeu nenhuma heresia, né? Talvez o comentário tenha um exemplo, um insight, né? Alguma coisa que vai ajudar a ilustrar aquilo que a passagem quer dizer. Lembremos que o bom sermão não é aquele que as pessoas ficam impressionadas com o pregador. A boa exposição, a boa pregação é aquela que termina quando os membros ficam impressionados com Deus e com a sua palavra. Queridos, tudo isso aqui é para mostrar o quão importante é a gente expor o texto. Dentro do seu contexto, numa ordem natural. Eu não estou falando para você pregar de Gênesis a Apocalipse, não é isso. Mas você fazer exposições. Eu gosto, por exemplo, de uma sugestão que eu ouvi e vi acontecendo, de um pastor que ele faz o seguinte... com intuito didático, ele prega em todos os gêneros da Bíblia ao longo do ano. Então ele prega porções da lei, ele prega porções dos livros históricos, porções dos livros poéticos e dos proféticos. E ele intercala antigo com novo. Então quando ele expõe dos livros da lei, faz uma exposição da lei, ele depois vai para o Novo Testamento e expõe algo dos Evangelhos. Aí ele volta para os históricos, expõe mais um trecho, aí ele vai para as cartas ou para Atos. Então ele faz essa dança para que os membros, se eles ficarem pelo menos um ano na igreja, eles puderam ouvir exposição bíblica em todos os gêneros.
Isso é uma forma didática para ensinar a sua igreja. E mais uma coisa que eu também achei interessante. No culto da manhã, que na igreja dele era o culto principal, ele fazia uma pregação. E aí no culto da noite, ele pegava um assunto que era conectado com o assunto da manhã no testamento oposto, para a igreja perceber a conexão entre Antigo e Novo Testamento. Por exemplo, se de manhã foi Salmo 23, o Senhor é meu pastor, à noite alguém iria pregar em João falando, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Assim a igreja entende que o Antigo Testamento não é obsoleto, mas ele é atual. Esse é o papel da palavra de Deus quando pregada. Ela dá vida, ela encoraja, ela convence, conforta, consola, exorta, desafia, produz fé. É isso que deve acontecer quando nós pregamos. Não porque a gente é bom, porque a gente é eloquente, mas porque a palavra de Deus é perfeita e poderosa. Nesse livro que o Márcio citou, Steven Lawson, ele diz o seguinte: a vida espiritual de qualquer congregação e o seu conhecimento na graça nunca ultrapassarão o nível estabelecido por seu púlpito. Se formos fiéis para expor aquilo que Deus quis dizer com cada texto, a palavra de Deus vai agir. Por isso, ouçamos todos aquilo que Paulo fala. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para si mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, a mesma que criou o universo, que dá vida àquilo que já está podre. Senhor, nos ajude a enxergar a Tua palavra dessa maneira, e não como uma obrigação no domingo. Senhor, nos ajude também a temer somente ao Teu nome, como diz Davi. E que sejamos fiéis para expor o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Que sejamos precisos para acertar na mosca aquilo que o texto quis dizer quando o Senhor escreveu. Não nos deixe desviar, Deus, não nos deixe impor sobre o texto a nossa vontade. Tira de nós qualquer vontade pecaminosa de querer ficar dando recado. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis como arautos, para que o Senhor receba a glória e as nossas ovelhas olhem para a Tua palavra com deleite. É o que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém.